Oi, Rafa, bom dia! Bom dia, Ana Maria, tudo bem? Puxa vida, né? Podia ter filtro aqui também, né? Dava uma ajudada. Tudo bom, e você? Tudo ótimo. 9 horas da manhã de sábado, realmente. Né? Precisa... Por favor, E, Instagram, ouça a gente. Como é que e você aí, tá? tudo bem? Tudo Tudo bom. bem. Tá Tô no muito Rio, né? feliz no Rio. Esse dia meio nublado, meio sai o sol. É, aqui também tá meio nubladão. Ana Maria, tu tem noção do quanto eu tô feliz de te ter aqui? Nossa, Eu fiquei é a num pessoa mais impasse fácil que tem entre. da internet, Rafa. Ah, é? Eu fiquei no impasse entre convido ou não convido. Enche o saco dela ou não enche. Respeitei o tempo e você foi super fofa em responder, Não, querendo não. contribuir. Muito obrigada. Imagina, tô à É, disposição. obrigada. Antes de a gente começar, gente, se vocês tiverem pergunta, por favor, suguem, que essa oportunidade só vão ter se Aproveita. entrar no canal dela, no YouTube, no Instagram. Super vale, gente. Por favor, façam isso. Ana Maria, mais uma vez, muito obrigada. Você tem um momento marcante na minha vida e você nem sabe. Ai, meu Deus do Porque céu, o que será que eu fiz dessa vez? eu ainda era estagiária quando estava o boom aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, falando sobre discinese escapular. E aí eu estagiária, eu falei, meu Deus, o que que é isso? Comecei a estudar, estudar, estudar. Até que um dia eu fui em um curso, que foi até o curso do Pablo, e eu dei de cara com o seu artigo de estabilização escapular de 2016. Eu parei e falei, É, gente, o que que é isso? Pelo amor de Deus. Isso mudou completamente a minha vida. Eu li várias vezes, eu fiz apresentação em mesa redonda, eu queria falar para o mundo. E aí, quando eu vi o seu nome, aquele artigo é bom, né? uma brasileira, uma mulher, eu falei, meu Deus do céu, quem é essa mulher? Foi aí que eu comecei a te acompanhar. Ai, que coisa boa. Então, Ele aquele realmente. artigo é um artigo assim muito simbólico mesmo para nós, porque a gente fez esse movimento quando a discinésia ainda era muito falada, né? E esse artigo, a gente começa a escrever ele em 2014, pra você ter uma ideia de como demorou para sair. Caramba. A gente começou a escrever em 2014 numa ideia que a gente teve no Congresso de Internacional de Biomecânica em Natal. Estávamos eu, o John e o Kevin. E a gente já se conhecia, o John e o Kevin mais, né? Porque eles são dos Estados Unidos. Eu conhecia Aham. bem o Kevin, que foi meu supervisor, e estava conhecendo o John, assim, estava com ele pela segunda vez. E aí a gente começou a falar, vamos escrever, vamos escrever. E aí o John nos inscreveu no CMS, que é um evento da fisioterapia lá nos Estados Unidos, que é tipo o nosso Cobraf, né? É Uhum. um evento de 2.000 pessoas, assim, é um negócio enorme, 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 enorme. E aí, isso é 2016, começo de 2016. Ou, bem, O enfim, artigo é ele por saiu aí. em É fevereiro de nesse meio, é 2016, nesse né? meio. E aí nós fizemos uma apresentação no CMS, numa sala que tinha, assim, mesmo mil e tantas pessoas. E Caramba. foi um burburinho. Foi um burburinho. Aí nós escrevemos o artigo, submetemos para a Jospit. E o editor trabalhou com a gente. Então, Hum, essa versão que vocês estão lendo deve ser a sexta versão do artigo. Porque ele queria o artigo, mas ele queria de um jeito diferente do que a gente estava escrevendo. E ele foi ajudando. E eu fico muito grata porque é um artigo muito comentado no Brasil, mas fora do Brasil também. Então tem, por exemplo, o legal. PhysioTutor já falou desse artigo, o Movimento Fix já falou desse artigo, que são páginas assim muito conhecidas fora do Brasil, né? E aqui a Natália começou divulgando a questão de que a gente estava Aham. discutindo a importância da discinese, se era assim tão relevante como a gente estava julgando no momento, né? E é isso, esse artigo é um orgulho nosso mesmo. A gente fica super feliz quando as pessoas falam dele, que deu muito Nossa, ele trabalho, é divisor de águas. Imagina, ele é muito divisor de trabalho. águas. Imagina. Ana Maria, eu queria muito que você se apresentasse para quem está chegando aqui que ainda não te conhece. E eu queria muito saber outra coisa que mudou a minha vida, que é por isso também que você está aqui, que é a sua Meu hashtag sem Deus. escassez. Ah, tá.
vai de conta com o viés que eu tenho. Eu acho mesmo que a informação ela tem que ser disseminada, principalmente numa linguagem que as pessoas entendam, porque muita gente não tem oportunidade ou porque não quer, não lê artigo científico. Então, você tem um papel fundamental em disseminação de informação para melhorar a nossa É. saúde, a nossa educação, né? Então, eu queria muito que você se apresentasse. Quem é a Ana Maria e por que que esse ombro tem um papel tão importante na vida da Ana Maria? Ana Maria. Então, eu sou fisioterapeuta, sou formada na Federal de São Carlos, né? Eu me formei em 96, gente, já faz um tempão. E desde a graduação eu sou interessada em estudar ombro. E assim, o meu interesse inicial foi absolutamente biomecânico, foi pelo Capande, né? Estudando Capande, que eu comecei a ficar assim encantada. Aquela coisa dos vetores de força, translação superior, as 7 porções do deltoide, eu adorava aquilo. E aí eu me transformei, né, em docente na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, um tempo depois, e venho estudando o ombro já faz um bom tempo. A coisa da hashtag é porque, assim, é lógico, Rafa, você sabe melhor do que eu. A gente também oferece serviço, produto, coisas que custam, né? Mas a gente sabe também que o seguidor, ele vem para você por conta daquilo que você oferece. Então, a ideia primeiro é, nada do que eu vendo é uma coisa assim para ser cara ou para ser absurda, porque, como eu sempre digo, meu salário tá pago, né? Uhum. Então, é só mesmo pelo preparo e pelo engajamento das pessoas. Quando você oferece um conteúdo que está dentro de um pacote de serviço, as pessoas se ligam mais, né? Usam Uhum. melhor, dedicam tempo, vão até o fim, estudam tudo. Mas a maior parte do meu perfil é tudo que eu faço, tudo que eu trabalho, aberto, disponível, salvo, à vontade. As pessoas, na live vai ficar salva. Eu, inclusive, migrei para o YouTube, as lives, justamente para tudo ficar salvo. Uhum. Porque, assim, eu achava uma judiação. A gente tinha conversas ótimas, né, com profissionais excelentes e perdia. Então, a ideia mesmo é fornecer a melhor qualidade daquilo que eu imagino hoje para o ombro, porque não é uma articulação difícil e é engraçado como tem muita gente que acha tão desafiador como tratar coluna, por exemplo, e eu Uhum. acho bem mais simples. Eu acho bem mais pegado. Como eu te disse, Ana, aqui no Rio de Janeiro especificamente, posso falar daqui, né? Você pode falar com mais propriedade de outros lugares. Ainda tem um boom muito grande da discinesia escapular, Sim. bastante. E muitos cursos ainda falam sobre. E eu queria começar para você explicasse para gente, porque existe uma diferença entre discinese e discinesia. Tem. Ela é Queria- conceitual a princípio, né? Mas no começo se chamava dos dois. Mas se você for olhar, assim, em termos de conceito mesmo, de cinesia é alteração do sistema nervoso central, né? É uma característica de movimento típica de lesões ou de problemas, disfunções do sistema nervoso central. Uhum. E de cinese, do jeito que a gente vê no ombro, não tem nada que ver com o sistema nervoso central, do ponto de vista que não está disfuncional lá em cima, entendeu? É uma Uhum. questão mais ortopédica, neuromuscular, periférica. Então, não sou eu que falo isso está num consenso de 2013 que pede que a gente pare de usar o termo de cinesia, porque se refere a condições neurológicas, e use o termo de cinese. Mas também Legal. não é nada, não chega a ser um grande pecado. Aham. Mas e o que que a gente precisa saber da discinese? Por exemplo, em questões práticas, se um cliente meu tem a discinesia, eu consigo, numa avaliação, eu observo o comportamento anormal, entre aspas, da escápula e É, eu julgo como discinese. O que que eu preciso saber? E altera a o escolha Rafa, do tratamento, do exercício? eu acho que tem duas formas da gente encarar essa alteração de movimento que não parece muito simétrico ou muito harmonioso na escápula, né? Um é do ponto de vista do paciente. Então, a pessoa com dor, com disfunção no ombro, em que inclusive a discinese pode ser uma condição de inibição por dor, por exemplo. Então, a pessoa tenta erguer o braço, mas tem dor, então ela altera os padrões de recrutamento e ela altera o movimento da escápula. Isso é uma Uhum. coisa, né?
E essa eu acho que é tranquilo da gente entender que ela precisa ser abordada, precisa ser considerada, precisa ser tratada. E outra coisa é uma incoordenação de movimento do seu ponto de vista simétrico da coisa, né? Quando você está falando de uma pessoa que não tem sintoma, né? E eu sei que existe um universo de possibilidades dentro disso, mas hoje, assim, de literatura, e tem um volume considerável de literatura com números, assim, que se a gente juntar de estudos diferentes, dá um número grandão, mostrando que não há associação, nem positiva nem negativa, entre a presença de discinese e a presença de dor no ombro. O que significa que pessoas sem dor também vão ter. Então, a gente não deveria se preocupar de avaliar a discinese como um fator causal de dor no ombro, Uhum. porque elas não Uhum. estão nem associadas com a força de associação que precisaria. Então, também não faz sentido, porque é um estudo muito caro, a gente seguir as pessoas ao longo do tempo, a partir do desfecho de cinese, ficar esperando para ver quem vai ter dor, porque como isso acontece igual, né, nos estudos transversais, já não faz sentido um longitudinal. Então, o que que eu hoje recomendo? Porque eu também já passei por essa experiência. Uma vez me levaram um jogador de badminton para eu ver. Diz que o Uhum. menino é uma promessa aqui no estado de São Paulo, vai ser um grande jogador, tem muito potencial para isso. Só que ele era magro, Rafa, magro, mas magro. Pensa uma pessoa magra, sabe? Sem músculo. Então, assim, não se trata de corrigir a discinese, que ele tinha um negócio assim, sabe? Uau, você fala assim, nossa. Não se trata de corrigir a incoordenação do movimento da escápula exclusivamente, mas de dar, né, corpo para o menino para ele suportar as demandas de treino. O Uhum. que me preocupa muito é, primeiro, o comércio que se faz em cima da discinese, curso, inclusive para gente que não é, que não tem dor, que não tem demanda, que não precisaria mexer no padrão, né? Uhum. Porque afinal de contas o padrão é a melhor escolha que o sistema nervoso central consegue fazer. Essa é a chave, e é difícil as pessoas entenderem isso, né? O sistema nervoso central, ele tem toda uma rede de processamento interno para decidir que músculo ele vai coordenar, recrutar, em que quantidade. Então, se ele escolheu aquele padrão, provavelmente aquele é o melhor a ser escolhido naquela condição, naquele contexto, para aquele movimento. E aí, o que que eu considero hoje? Dadas as proporções de demanda, eu não mexo em padrões que aparecem simétricos, assim, mesmo quando é óbvio. Porque às vezes a pessoa não precisa que você mexa nesse padrão, para ele tá tudo bem. Agora, a gente sabe que tem gente, por exemplo, que ouviu falar de discinese, que entrou na internet, que olhou não sei o quê, e tá lá malhando na academia e fala: Olha, eu reparei que as minhas escápulas têm discinese. O que que eu faço para corrigir? E aí o educador físico, o personal, fica numa situação complicada, né? Uhum. Então, assim, eu entendo também que, assim como outras doenças que as pessoas criam e põem na cabeça, Aham. discinese sem dor também virou um pouco disso. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Tato também, né? Pega esse aluno, dá exercício, vê como é que funciona a musculatura num movimento de cadeia fechada, de cadeia aberta. Vê se realmente, de repente, não tem alguma coisa que pode ser incorporada, não exatamente direto na região do ombro, mas às vezes em tronco, né? Membro inferior. Uhum. Você disse sobre a melhor escolha do sistema nervoso central, É, né? É uma resposta. Faria sentido, Ana, então, na hora de uma avaliação, eu ter o pensamento de que eu vou dar tarefa para a pessoa diferente, cadeia cinética diferente, para ver o comportamento dessa escápula, e aí sim eu ter uma avaliação para dizer é. se é esperado, não é esperado. Tem Faz algum um sentido? artigo, né, da a moça, o último nome dela é Wilmore. Depois ela não escreveu mais nada. Mas ela fez essa proposta de que a gente olhasse de cinese dentro de um contexto de cadeias e global. Então, por exemplo, ela sugeria você avaliar em apoio unipodal, avaliar em base instável, porque de repente para um atleta ou para alguém que está treinando, esses desafios é,
eles corrigem essa discinese que você vê nesse padrão de observação rápido, sabe? Assim, que a gente Aham. faz para avaliar. E aí você pode usar mais esses exercícios, inclusive, para você ter certeza que aquela musculatura tá ali, tá presente, tá ativa, tá esperta, né, para responder. E que você não precisa se preocupar quando a pessoa levanta e abaixa o braço, porque inclusive isso nem é venda real, né? É só um Uhum. movimento de avaliação padronizado. Uhum. E também tem, assim, na minha opinião, e também entender a necessidade do indivíduo, né? Por exemplo, você deu Sim, o exemplo de um atleta de badminton, que são o atleta que cara usa vai muito usar esse braço, movimento, né? isso, e muito acima da cabeça, do que um cliente que é um executivo, provavelmente. Claro, claro. Então, os E comportamentos aí mudam. também as necessidades podem ser diferentes, né, Rafa? Por exemplo, o atleta de badminton pode precisar ter um pouco mais de força e também de resistência. Mas o cara do escritório provavelmente vai precisar mais resistência para aguentar o dia todo uma postura, por exemplo, entendeu? Legal, Ó, legal, legal. só quem tá passando aqui. Acrômio, gente, acrômio. Que bonitinho. O oráculo é Acrômio? acrômio. Tem a irmã dele, a Glenoide, tá por aí em algum lugar. Muito bom. A do Olha, me Sul. diz, você falou de dor, você falou de comportamento da escápula, e o público que está aqui, a maioria é profissional de educação física. Você Tem poderia um interesse muito citar grande em você. muito, e eu queria muito que você falasse sobre isso. Eu queria entender realmente qual é o papel do profissional de educação física na reabilitação do ombro. Tá. Então, Rafa, você sabe que essa é uma coisa que vinha assim no meu radar um pouquinho antes da pandemia começar. Tanto que a gente tinha acabado de incorporar como um estagiário na disciplina de saúde da comunidade um educador físico, né? É uma bolsa da USP, é por 6 meses. Infelizmente, quando isso tudo passar, ele já não vai mais estar lá, o Rodrigo. Mas assim, o que que a gente sabe do ombro? O ombro, a gente tem lesões no tendão do ombro assintomáticas, que até 50 anos, elas estão na mesma proporção entre assintomáticas e sintomáticas. E a partir de 50 anos, elas vão se tornando mais sintomáticas. Então, ter lesão no tendão não é exatamente o problema da dor no ombro. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Outra coisa que a gente sabe é que depois que a pessoa reabilita na físio, mesmo com uma lesão pequena parcial, se ela não mantiver os níveis de força e uso do membro superior, ela tem em 2 anos ela tem chance de ter dor no ombro de novo e inclusive de precisar de cirurgia. Então, o que que precisa fazer no ombro? Do ponto de vista de prevenção, a gente precisa manter um nível de força, alongamento, um nível saudável para a musculatura, sabe? Uhum. Essa coisa muito sedentária da nossa vida é muito prejudicial para o manguito rotador. É muito Uhum. prejudicial para o ombro como um todo, tá? Depois, durante a reabilitação, a gente deveria, e esse é um desejo que eu tenho muito grande, que eu quero fazer isso assim que eu voltar dessa loucura toda. Eu gostaria, por exemplo, porque a maior parte dos artigos científicos de reabilitação do ombro, eles tratam as pessoas uma vez por semana na físio, certo? Uma só, Uhum. que já não é muito a nossa realidade, a gente normalmente atende duas, mas uma vez seria suficiente. E eu gostaria de ter um colega profissional de educação física trabalhando mais um dia da semana com essa pessoa. Por quê? Porque eu quero que essa pessoa aprenda a fazer exercício que não é exercício de fisioterapia especificamente, certo? Eu quero que ela acabe a reabilitação tendo instituído um hábito de se exercitar leve, global, mas que mantém a saúde física do corpo como um todo. E eu acho que, assim, se a gente conseguisse trabalhar durante o período de reabilitação do ombro, passado, assim, o mais agudo, a dor pior, não sei o quê, mas a gente conseguisse trabalhar uma vez por semana cada um, ao longo do processo, eu poderia dar alta, a pessoa ficar mais um tempo com esse personal e depois a gente passar ele, por exemplo, para uma academia, para uma ginástica em grupo, para ter os efeitos de socialização e engajamento do exercício como um todo. Uhum. Então, assim, eu hoje vejo o papel da educação física como fundamental na prevenção e é, na manutenção dos resultados da reabilitação, entendeu? É assim que eu estou vendo hoje o Educa Aham. trabalhando comigo. Ah, legal. Ana, não sei, é uma dúvida minha. Existe
algumas orientações. Porque, assim, deixa eu contextualizar. A articulação do ombro, ela, o tempo inteiro ela está trabalhando em cadeia cinética aberta, né? Maioria das vezes. Eu já li alguns O trabalhos pessoal das falando ali. cadeias vai dizer que isso não existe, que tudo está Não, não, fechado. não, Mas, tudo. enfim, sim, aberta. É A só mão uma está forma de. livre para se É isso, é só movimentar. uma forma Isso. de ser mais É, mais simples, né? Para as pessoas entenderem, mais é, clara. eu entendi. Existem alguns trabalhos falando da importância de você ter essas cadeias fechadas, no sentido de você se pendurar, no sentido de você ir para o chão, colocar essa mão no chão. Tem algum trabalho falando sobre melhora, sobre reabilitação disso? Ó, não, trabalho tipo RCT, não. Uhum, O que a gente sabe é que, do ponto de vista evolutivo, o ombro do homem não é feito para trabalhar acima de 90 graus, tá? Então, assim, a coisa da escalada, ela tá muito mais, por exemplo, na força de bíceps e tríceps, nas alavancas de bíceps e tríceps, do que exatamente na configuração do ombro. Então, a gente manteve uma configuração de bíceps e tríceps muito parecida com os macacos, né, que se penduram, mas a nossa glenoide mudou muitíssimo, muitíssimo. Então, por exemplo, você olha um macaco, a glenoide dele, ela olha para cima, certo? E a nossa olha lateral. O uhum, que significa que ao ficar pendurado, a gente precipita essa aproximação mecânica, que uhum, pode, como eu disse, não é definitiva para a dor no ombro, mas ficar se pendurando não é algo da natureza do homem. O que é uhum, da natureza do homem? Arremesso, né? uhum, Então, evolutivamente, o homem foi feito para arremessar. A nossa configuração, a nossa potência, a nossa velocidade de arremesso é muito grande, né? uhum, Então, se você me falar assim, Ana, vamos pensar em algo evolutivo para o ombro. Eu pensaria mais em arremessos, né? E do que exatamente em ficar pendurado, sim, certo? entendo. Até porque já está mostrado na literatura, Rafa, que ficar com o braço em elevação, trabalhar em elevação, ter carga em elevação, é fator de risco para dor no Uhum. ombro. Tem Muito, uma, per... muito com valores muito mais importantes do que pedestinese. Tem uma Entendeu? pergunta aqui do Lucas. Ele perguntou: para a população overhead, o que acha a respeito da discinesia e o risco de dor? Dor, você já disse o risco de dor, mas Ó, lesão. o, o risco de dor é aquele trabalho lá dos 43%, que não é 43%, né? Mas, enfim, o que que eu acho? Eu acho o que eu acho para todo atleta, né? A pessoa precisa ter uma estrutura neuromuscular que suporta a demanda. Então, se tem cinese, mas tem uma estrutura fraca, músculo fraco, tendão fraco, isso não costuma dar certo, né, gente? Ainda mais trabalhando num fator de risco que é o movimento acima do nível dos ombros. Uhum, legal. Tem outra pergunta aqui da Edma. Ela perguntou quais as principais funções um ombro com dor perde. Por exemplo, a capacidade de apoiar no chão. Principalmente elevação. A queixa principal das pessoas com dor no ombro é a dificuldade de elevar o braço, né? E a dor noturna. São as duas Uhum. coisas que mais pegam. Ah, legal. Obrigada, Ana. E vamos falar um pouquinho de prevenção? Você acha Vamos. que existe movimentos e exercícios que ajudam esse ombro a se manter saudável? Eu acho, e assim, de novo, isso não é só o que eu acho, não, viu, Rafa? O que a Não, gente sim. vê é que todo exercício é bom. Todo exercício é bom, certo? E aí, desse ponto de vista, eu acho que o maior investimento deve ser num exercício que a pessoa faz, né? É igual Aham, dieta. Qual que é a dieta boa? Aquela que você faz. aham, Aquela que você não consegue seguir, que você não consegue fazer, ela não é boa para você. Então, quando me perguntam sobre exercício, eu, Ana Maria, gosto de exercícios curtos, coisa de 15 minutos, globalzão, peso do corpo, que eu não fico na academia com vocês me seguindo e dizendo hoje é perna, hoje é braço. Mas veja, cada pessoa vai ser de um jeito, né?
Sim. E aí a gente fez uma live, eu e o professor Renan, da UFMG, esses dias, falando da importância de variar os treinos, de variar não só a sequência, mas, por exemplo, a ordem durante os exercícios. Então, em algumas repetições você valoriza o concêntrico, em outra valoriza o excêntrico, em outras você introduz no meio ou em qualquer ponto do movimento um pouco de isométrico. Incluir essas pequenas variações, né, que podem deixar o seu paciente, seu aluno mais animado para o exercício, é interessante, né? É Uhum, interessante. legal. Então, Essa live assim, foi todo ótima. exercício é bom, Rafa. Todo exercício é bom. É lógico que fazer coisas que ocupam menos o tempo da pessoa e que dão para ela, quando ela é saudável, né? Uma sensação de bem-estar pós-exercício deve aumentar a adesão, eu Uhum. imagino. Aham. Tem muitas coisas que aumentam a adesão, né? Variar, acredito que seja uma delas. É, deixa eu só pegar uma aqui, Ana. O Bruno, ele queria saber um pouquinho. Tem duas termos que você Pode citou aí que as falar. pessoas querem saber mais. Um é sobre dor noturna e depois Uhum, sobre cadeias. tá. A pergunta de dor noturna é o que exatamente? Queria saber um pouco sobre dor noturna, que você disse que a dor noturna é comum, né? É Quando a comum, pessoa está com lesão. é comum, Existe alguma coisa que a gente precisa saber? Orientações? é comum, né? E ela é um indicativo de que tem algo acontecendo no ombro. Então, em termos do profissional de educação física, tá, o ideal é que a gente conjuntamente faça a referência desse paciente ou para um fisioterapeuta ou direto para um ortopedista, né? Uhum. Porque dor noturna, e é engraçado porque a gente não sabe até hoje, Rafa, por que é à noite que o ombro dói mais, né? Tem várias hipóteses do tipo baixo cortisol, você usou bastante, o braço ficou ao longo do tronco ao longo do dia e a vascularização do manguito diminui. Mas, assim, de verdade, a gente não sabe por que que a dor noturna é tão importante no paciente que tem dor no ombro. Uhum. E dor noturna severa, por exemplo, pode ser capsulite adesiva, se a pessoa estiver junto perdendo amplitude de movimento. Então, é importante, se o seu paciente começa a queixar de dor, principalmente dor noturna, e eu vou explicar por quê. Dor noturna forte é marcador de mau prognóstico de reabilitação conservadora, entendeu? Então, é ideal que você mande o mais rápido possível para um profissional que vai lidar com o problema da dor, que vai fazer diagnóstico nesse paciente, Legal. nessa pessoa, né? Tá? Aham. E o outro é de cadeias, né? Cadê? Então, cadeia, gente, tem uma série de teorias de cadeia, uma série de escolas diferentes, né, sobre cadeias. Eu, Ana Maria, não tenho nenhuma especialização, não sou de nenhum movimento milfascista, que eu gosto de brincar, não sou de nenhum movimento milfascista, pelo contrário, eu me interesso pelo movimento humano, assim, acho que assim, bem puro, bem simples mesmo. Me identifico muito com o jeito que o Paulo fala de movimento. Ainda não fiz o curso dele, quero fazer, eu quero Do, Pa- conhecer, porque ele do, do Pablo, FBA? É esse? Pablo, isso, perdão, Ah, isso. tá. Ainda não fiz o curso dele, quero fazer muito, porque eu gosto do jeito que ele fala de movimento. E por que que eu acho interessante pensar em cadeia? Porque me parece cada vez mais razoável entender que as informações que vão para o sistema nervoso central dizer como é que está a condição do corpo como um todo, e eu falo muito disso por causa do manguito, porque como a gente sabe que as pessoas têm ruptura e não têm dor até um determinado momento da vida, me parece muito razoável que a gente tenha que avaliar não só localmente. É lógico que local é interessante, né? Mas essas coisas, essas relações de uso prolongado que vocês estão fazendo, que eu vi passar aqui, por exemplo, Ana, ao longo do tempo, o que vai acontecer? Então, ao longo do tempo, pode ser que o problema não estivesse no ombro exatamente, mas em como essa pessoa transfere força do tronco para o membro superior. Então, eu gosto de imaginar que, ao avaliar o paciente, identificar um problema cinético funcional específico, eu vou especificamente naquele músculo. Por exemplo, tem um músculo que me parece mais fraco e que está trabalhando descoordenado ali no movimento. Então, eu vou nele. Mas eu não faço só isso, entendeu?
Eu gosto da Uhum. ideia das irradiações, então, usar padrões com ponte no membro inferior, com rotação do membro contralateral, porque isso eu acho que faz muito mais sentido para o corpo no uso diário do que ficar fazendo rosto, entendeu? Assim, Aham. me parece mais natural para o nosso corpo pensar a cadeia e não o músculo. O próprio sistema nervoso central, ele não ativa músculo, né? Ele faz Exatamente. movimento. É flexão, é extensão, não é um músculo que ele ativa. Com certeza. Então, eu ia citar isso. E você falou, né, que o sistema nervoso central ele trabalha por tarefa, o corpo trabalha por tarefa. Uhum. Então, não faz Rogério está tanto fazendo sentido. uma pergunta aqui. Quando o paciente tem dor ao repouso, mas não ao movimento, e o outro tem dor ao movimento e cessa no repouso, você pode caráter inflamatório ou mecânico? Rogério, essa pergunta é capciosa e boa. Capciosa porque é o inferno da tal da dor mecânica, né? E, e é legal porque tem muito a ver com aquilo que a gente vê na vida real. Então, tem hora que o paciente tem dor no movimento, tem outros que tem dor no repouso. O que que eu acho? Eu acho o seguinte: o predomínio de dor, independente se ele é mecânico ou repouso ou movimento, me define um pouco a minha sistemática de programação de exercícios. Se eu identifico que o predomínio é nociceptivo, independente da dor aparecer ao movimento ou não, eu sigo um regime de tratamento. Se essa dor não aparece ao movimento, aparece ao repouso, e aí tem todas aquelas características de predomínio nociplástico, por exemplo, ou neuropático, eu vou para outra linha de atendimento, eu vou para outro tipo de tratamento. Então, lógico, o fisioterapeuta gosta de avaliar dor ao movimento. Tem dor no movimento, eu gosto de pensar em técnicas que alteram o sintoma no movimento. Mas eu não fico presa a essa coisa se é mecânica, se não é. Já superei essa fase. Ô, Ana, e o lado que a pessoa dorme, ela em cima do ombro, por exemplo, ela tem associação com Ai, dor? Rafa, todo mundo me pergunta isso, Rafa. Então, ó, veja, você pode estar dormindo sobre o seu ombro há muitos meses, às vezes anos, dormindo sobre uma lesão parcial do manguito, né? Então, provavelmente não é a pressão mecânica do peso do corpo que precipita a dor de maneira isolada. A gente tem sempre que lembrar que o sistema nervoso central é um grande centro de processamento de informações, tá? E aí tudo tá vindo para o sistema nervoso central. Ana, então por que o sistema nervoso central não percebeu a lesão antes? Provavelmente porque no cômpito das coisas que ele está recebendo de informação daquela região, ele está entendendo que aquilo não é nada que mudou bruscamente, não é nada que ele tem que se preocupar. E aí, de repente, não mais que de repente, você faz um pouco mais de uso do membro superior do que está acostumado, né? Pega um peso, ou então pega uma criança, ou então você está num período que você está dormindo mal, está preocupado, pandemia, meu dinheiro, minha clínica, aquela coisa toda, e aí você está dormindo mal. Ou então você ficou doente, gripado, teve uma variação de cortisol, de inflamatórios no seu corpo. Então, várias coisas podem precipitar no sistema nervoso central uma atenção, assim, olha, quebrou a homeostase nesse lugar, preciso dar atenção para isso. E aí, junto com isso, lógico, pode acontecer o fenômeno de sensibilização periférica. E aí, aqueles mecanorreceptores de alto limiar que só vão disparar quando você está fazendo uma pressão muito excessiva, eles podem estar com o limiar mais baixo. E aí a pessoa está dormindo em cima e está percebendo, vai acabar percebendo dor, né? Uhum. Então, eu nunca gosto de um raciocínio muito direto, porque tirando assim uma pancada, uma fratura, um trauma agudo, todas as outras decisões do sistema nervoso central a respeito do que está doendo ou não é o pesar de muitas informações que chegam, sabe, Rafa? E aí Aham. é difícil a gente entender isso de maneira simples mesmo. Isso serve para o restante do corpo também, né, Ana? Não só no ombro. Para Então, tudo. associar algum É, movimento específico àquela dor é algo que a gente tem que tomar muito é, cuidado. O Léo, exato. ele fez uma pergunta boa aqui. Ele quer saber
Quando o profissional de educação física deve continuar ou deve parar os exercícios sem uma pessoa com dor no ombro? Então, ó, é, tanto educadores físicos quanto fisioterapeutas sabem fazer a distinção do que é uma dor tipo muscular tardia, porque deu mais carga, porque mudou a quantidade de série, porque deu mais volume de treinamento, né? Essa dor, ela tem uma característica que é de aumentar a intensidade em 24, 48 horas e regredir, né? E ela normalmente não é uma dor que está acontecendo no movimento, durante o movimento, a dor muscular, né? Essa é uma coisa. Outra coisa é, o paciente vem, o aluno vem queixando de dor durante o exercício. O aluno vem queixando de progressão no sintoma, né? Então, não está melhorando, não tem fase que melhora. E você até segura a carga, mas ele continua sentindo incômodo. E aí incomoda no treino, né? Atrapalha o treino, atrapalha descansar. Então, essa dor é uma dor que deve chamar a atenção do profissional de educação física para pedir ajuda para um diagnóstico, porque ela Uhum. não é típica do treinamento, né, Rafa? A gente Uhum. sabe quando é do volume, quando é daquilo que é natural do Uhum. treino muscular em progressão, Uhum. porque tem que ter desconforto para ganhar, né? Não tem jeito. É verdade. Tem uma pergunta aqui, que é da Edma. Ela perguntou: devemos continuar preocupados com a relação trapézio superior com inferior e serrátil? Toda vez que parecer que o trapézio está numa situação exagerada, né? Então, por exemplo, a pessoa chega, ela tá assim, né? A gente tem Uhum. gente que chega, né, que isso que tudo tá segurando aqui em cima. Nessa hora, sim. Agora veja, todos os estudos que a gente se baseia são estudos de eletromiografia. E aí, se você pegar o volume muscular de um trapézio para comparar com o volume muscular de esterrátil na área que ele é registrado por eletromiografia, é desumano, né, coitado? O trapézio sempre ganha, né? Sempre ganha. Uhum. Então, é raro a gente ter uma posição em que a MG claramente dá vantagem para o serrátil, como é, por exemplo, o bench press em cadeia fechada. A pessoa está deitada, escápula apoiada, ela empurra contra uma resistência fixa. Essa posição dá para nós serrátil em MG com vantagem significativa sobre o trapézio. Mas, de forma geral, nos outros exercícios, o trapézio acaba ganhando mesmo. Mas eu acho que é muito mais pela característica da medida do que exatamente por uma vantagem mecânica. Porque, né, tem que lembrar que torque é outro negócio, não tem nada a ver com MG, ainda mais na escápula. E quando, se um profissional reparar que existe essa hiperativação do trapézio, essa pessoa que chega assim, existem alguns trabalhos que dão soluções? O que que eu faço? Porque muito se é usado, E pelo menos eu vejo na prática, tá, Ana? Muito se é usado pelo profissional de educação física, quando as pessoas chegam nesse quadro que relatam um desconforto, alguma coisa, eles passam a liberação miofascial. é, Tem algum trabalho falando que isso é bom, que não é bom? comprovação científica não tem, mas quem não gosta de ser apertado, né? Eu É. adoro. Acho que mal Legal. não vai fazer, entendeu, Rafa? Assim, é gostoso, assim, existe uma plausibilidade biológica de você fazer a compressão muscular e ter alívio de sintoma. Não vejo problema nenhum. Mas não é algo que vai resolver o problema daquela pessoa. Nós não temos comprovação de que isso resolve essas tensões, certo? Pode ser momentâneo, pode ser que solucione, mas é um bingo, não é uma certeza, entendeu? Uhum. Até Entendi. porque você precisa entender que trapézio é esse, né? Se isso é, por exemplo, uma reação de proteção por dor articular ou muscular, ou é só tensão emocional mesmo, noite mal dormida. Então, isso varia bastante, né? Uhum. Você fez um comentário em uma das lives, eu não vou lembrar qual foi especificamente, que sobre futuro das pesquisas relacionadas às perguntas, que talvez nós tenhamos que mudar o jeito como nós estamos fazendo perguntas. Sim. É, você tem uma noção de quais pontos a gente tem que ficar atento para saber quando aquela pergunta talvez não tenha sido feita de uma forma
como deveria para ter mais respostas? Para nós da Físio hoje, Rafa, assim, o nosso maior problema é as pessoas entram nos trabalhos para fazer reabilitação conservadora baseada em exercício sobre o diagnóstico médico, né? E no diagnóstico médico de dor subacromial, pode entrar diferentes características de diagnóstico cinético funcional. Então, a gente está recebendo nas pesquisas um monte de coisa diferente e tratando com o mesmo protocolo. Então, é muito Uhum. provável que essa dificuldade da gente identificar a qualidade dos nossos protocolos também venha do fato de que a gente não está incluindo corretamente as pessoas nos estudos, tá? E aí, nesse ponto de vista, o primeiro trabalho publicado que está focado em diagnóstico cinético funcional é um trabalho da Federal de São Carlos, da professora Paula Camargo, muito interessante, em que ela avalia pessoas que têm teste de assistência positivo e mede força e eletromiografia, e ela, perdão, mede força e eletromiografia, eu acho, não tenho certeza agora se tem MG, mas é força e cinemática, e certeza. Ela mede esses dois. Para ver se essas pessoas têm características uniformes para você fazer um protocolo para essa pessoa, né? Então, o que ela Uhum. viu? As pessoas que têm teste de assistência positiva, elas têm mais tilt anterior, se eu não estou enganada, no movimento da escápula, que seria algo que a gente não gostaria de ver no movimento, tá? De novo, num pensamento de desenvolvimento de dor bem mecanicista, tá? Que não é para ser assim, mas enfim. A pessoa tem mais tilt anterior e ela tem. Ela não tinha fraqueza de serrátil. Então, Uhum. veja, o nosso teste clínico, ele não está indicando para nós a necessidade de fortalecer aquele músculo. Então, a gente ainda precisa melhorar umas coisas antes de sair do diagnóstico médico e entrar no diagnóstico cinético funcional. A hora que a gente conseguir uniformizar melhor os grupos que entram nas pesquisas, talvez tudo que a gente sabe hoje de ombro mude, né? Uhum. Essa coisa de Sim. que, por exemplo, o tratamento conservador para quem tem ruptura parcial é igual ao cirúrgico. Pode ser que a gente não esteja oferecendo o melhor tratamento nesses grupos. E a hora que a gente oferecer o melhor tratamento, ele pode chegar a ser superior à cirurgia. Mas a gente precisa mudar essa característica de entrada dos pacientes nesses estudos, né? Você acredita que uma relação mais próxima entre profissionais de educação física e fisioterapeutas poderia mudar essas perguntas, criar novos Poderia. exercícios, novas possibilidades Eu para que a gente acho, melhore? eu acho aquilo que eu estava te falando. Eu acho que principalmente em estudos de longo prazo, com follow-up grande, a gente avaliar o efeito de ter um profissional de educação física trabalhando junto com a gente, não sei se do meio para o fim, se de um terço do tratamento para frente, sabe? A gente vê o efeito de adicionar um personal junto com a fisioterapia para desfechos de longo prazo. Eu tenho cada vez mais convicção que se a gente trabalhar junto, essas pessoas vão aderir mais e por mais tempo a exercício e os resultados vão se manter por mais tempo. Os resultados da reabilitação conservadora de lesão, tá? Lesão parcial, é o que eu acho. Eu acho Aham. que a gente Eu precisa tenho trabalhar uma. mais juntinho. Com certeza. Todos somos profissionais de movimento, né? Cada um no É, seu quadrado, mas todos juntos. Ana, eu vejo um ponto além do que você está falando. Acho que eu sou suspeita para falar disso, mas na minha opinião, quanto mais nós empoderarmos também as pessoas, dando possibilidades para que elas não. Tem algumas pessoas que não têm não podem ter um personal, por exemplo. Tem algumas não pessoas que pode. não têm a chance de pagar uma academia. Existe esse público, tá? E talvez sejam pessoas que sofram muito de dor, mais até, eu não tenho certeza disso. Mas acho que esse papel de educação física e fisioterapia junto vai além do exercício, né? Vai também do que a pessoa faz, quais são as soluções que nós damos no dia a dia das pessoas para que elas continuem se movimentando, continuem usando o ombro, a coluna, o É, joelho, de uma forma saudável. Porque se a gente pensar, você disse mesmo, nessa vida moderna, é muito aqui, né? é. A O gente não tem Rafa, essa você sabe, necessidade.
Sabe que eu trabalho numa realidade muito peculiar, né? Eu sou supervisora do estágio de fisioterapia aplicada à saúde da comunidade e fui coordenadora já do programa de residência multiprofissional aqui do HC com ênfase na atenção primária. Então, nós estamos muito acostumados a trabalhar direto com o programa de saúde, como é que chama? Programa de Integração Comunitária, que chama PIC. É um programa da prefeitura que tem educadores físicos dando atividade física em diferentes locais da cidade, de forma gratuita, aberta para a comunidade. E a gente trabalha junto com eles. Então, Legal. assim, isso tem um papel, assim, porque tem duas coisas importantes quando a gente fala de ofertar mais movimento para a população, né? Uhum. Inclusive para quem tem dor. O primeiro é a prevenção. A gente está falando de uma epidemia de doenças crônicas não transmissíveis, Uhum. hipertensão, diabetes, e todas as suas repercussões, inclusive, a gente sabe, né? O câncer é uma repercussão dessas doenças crônicas não transmissíveis. Uhum. Outra coisa é seguir quem teve problemas. Então, por exemplo, no Canadá, tem uma formação de educação física que é muito voltada para acompanhar pacientes que tiveram infarto e AVC. Então, você tem lá um fisioterapeuta e um educador físico com base na comunidade, acompanhando de maneira sistemática pós-infartados, pós-AVC. Por quê? Porque a gente sabe que se eles não tomarem um rumo de fazer alguma atividade física, eles têm episódios novos com óbitos precoces e se não morre, com repercussão funcional muito grave. Então, eu vivo uma realidade de já trabalhar nesse sentido, em prevenções primárias e secundárias, mas eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa ampliar muito, muito, Com certeza. E se preocupar também com a aderência das pessoas, né? O muito. problema é que a gente fica muito, na minha opinião, claro, fica muito preso a uma realidade que talvez seja 5% das pessoas que fazem exercício físico. E tem É, um mundo muito grande aí. é. Então, é um problema que vai E, além, né? Da nossa... e aquilo que você estava falando, né? No Brasil, aquele Vigitel, né? Ele mostra claramente que as pessoas que têm maior condição socioeconômica são as que mais se exercitam de maneira livre e Uhum, espontânea. E uhum, as pessoas com menor condição econômica, elas têm níveis de atividade física um pouquinho mais altos quando usam transporte de tração humana para trabalhar, principalmente bicicleta, né? uhum, Então, a gente sabe que a gente tem uma realidade que é muito diversa dentro do país, mas que é de muito imobilismo, de muito sedentarismo, né? uhum. E o brasileiro consome bebida alcoólica à vontade, porque a gente não consegue controlar isso bem, como consegue Uhum. controlar o fumo, né? As políticas de controle de fumo são muito melhores do que as de bebida alcoólica. O brasileiro consome carne de alto teor de gordura, que comer carne não é problema, o problema é combinar esse negócio com açúcar, né? E o brasileiro consome muito carboidrato, muito açúcar. E essas coisas juntas são uma bomba nesse corpinho, né? Sim. Essas coisas junto do corpinho com o imobilismo que não é próprio do ser humano. O ser humano é bicho caçador, né? Uhum. A gente deveria usar muito mais o nosso corpo e comer muito mais coisas saudáveis. Então, eu acho que educadores físicos, fisioterapeutas e todo mundo que trabalha com movimento, de forma geral, dança, práticas corporais de forma geral, a gente deveria realmente estar muito preocupado em termos de saúde pública e de ofertar, né, oportunidade de movimento. Com certeza. É um assunto que daria outra live, certeza. E uma live Não, de sem 3 horas. dúvida, sem dúvida. Antes, já Olivia, chegando ao fim da nossa live, antes de eu te agradecer, eu queria muito que as pessoas que queriam buscar sobre mais esses assuntos aí que você falou. Você tem algumas dicas de leitura, de vídeos, de Instagram? As pessoas que ó, querem saber mais sobre isso. Instagram, o pessoal que gosta de atleta tem o Ombro no Esporte, que é o Renato. O Renato tem trabalhado bastante, né, lá com esses assuntos. É um menino ótimo, da Santa Casa, super bem formado e muito bom de esporte, né? O Léo Sessi, que tá aí, é outro menino da Sonaf,
que é do comitê de arremessadores ou qualquer coisa que tenha esse nome. O Léo também está trabalhando muito bem, né? Com o ombro. E do ponto de vista assim mais geral, mais exercício global e tudo mais, eu acho que todos os perfis aí do pessoal que trabalha com movimento global, que nem o Renan trabalha, fala bastante de cadeias, de variabilidade de movimento, o Renan Rezende, da UFMG, tem o próprio Pablo, tem o menino do resgate do movimento, esse pessoal todo é muito bom. E a atualização geral, né, assim, para quem é da fisioterapia, tem o portal Fisiortopedia, que tem material o tempo todo. E eu devo estar fazendo, com toda certeza, alguma injustiça, esquecendo algum colega, porque hoje a gente está com muita gente boa trabalhando, graças a Deus, né? Qual o Renato? O perfil do Renato chama Ombro no Esporte, tudo escrito juntinho, tá? Aí vocês vão achar ele, é fácil achar ele. Eu vou deixar E nos ele stories também. não, e ele é super joia. Então, gente, vocês me desculpem se eu estou esquecendo alguém. E se vocês sabem de alguém interessante, escreve aí, compartilha com os colegas, compartilha no seu story também, porque eu acho que a gente tem muita gente boa que não é conhecida ainda, né? Verdade. Com certeza tem. Então, e, Ana, quem quer saber mais também sobre o seu trabalho, você está fazendo uma semana, conta pra gente, pra quem tá aí. Quinzena, é uma quinzena. Quinzena, desculpa. É uma quinzena. Ô, Rafa, em janeiro eu gravei um curso de exposição gradativa para o corpo todo, tá? E aí a riqueza desse curso é a parte prática, né? Que tem os protocolos todos, protocolo. Tem exemplos de movimentos de exposição gradativa para várias partes do corpo. E aí a gente vai, lógico, lançar o curso daqui uns dias, mas, de novo, a ideia é que as pessoas conheçam o que é, né, os modelos de exposição para pacientes que têm dificuldade de se movimentar porque tem muita dor, porque tem um sistema nervoso que está alterado. Então, eu lancei a quinzena, nem fiz muito um plano ainda, tô eu indo eu comigo mesma, da minha cabeça. Mas eu lancei a quinzena e aí eu comecei falando de plasticidade. Hoje vai sair a recomendação de um livro em especial que eu gosto muito, que fala de plasticidade cerebral, não só para dor, mas para várias coisas. Amanhã tem um TED Talk e aí durante a semana eu vou retomar e vou retomar direto já com a coisa da parte mais prática. Então, Uhum. como fazer a educação em dor voltada para a questão da exposição, como usar movimentos que não causam dor, como usar movimentos de exposição a atividades diárias, movimentos de exposição em hierarquia de medo, exposição em vivo, que são várias técnicas diferentes que a gente tem para pacientes que são peculiares. Não é uma técnica para qualquer pessoa. São pacientes, como é o caso da minha mãe, que eu sempre falo, né? A minha mãe, toda vez que ela tenta fazer fisioterapia, ela fala, Ana, eu não dou conta, porque eu fico muito pior, né? Ela tem um sistema nervoso que está muito Uhum. sensibilizado. Uhum. Então, a estratégia deixa de ser o neuromuscular e passa a ser plasticidade do sistema nervoso central. E tem estratégia para fazer isso. Legal. Eu vou contar tudo nesses 15 dias, aberto lá no meu perfil. E eu acho que, não vou lembrar, mas acho que é 14, 15, 16. Estão 3 aulas para quem está no Telegram. Então, entra lá no meu Telegram, acompanha as 3 aulas, que vai ter um pouco mais de detalhe. E depois, quem quiser adquirir o curso, faz o curso. Mas ao final dessa quinzena, as pessoas vão ter uma boa noção de como fazer. Pode não saber os exercícios, não ter ideia da sequência, mas vai entender do que se trata fazer exercício para essas pessoas com foco no sistema nervoso central, no cognitivo e no comportamental. E é bom não saber os exercícios, né? Porque você vai usar da sua capacidade criativa. Exato, dá até para fazer isso mesmo. Com certeza. E aí Porque, por saem exemplo, novas perguntas, é, novos estudos. e aí tenho tentado deixar a caixinha aberta para o pessoal ir mandando dúvida. Eu estou recolhendo uma série de dúvidas também que eu quero responder nas lives. Vai ter 2 lives, que eu acho super gostoso. Live é a coisa mais gostosa que tem, né? É muito bom mesmo. O link tá na É, sua bio, Ana? A Janaína tá tá lá na perguntando. bio. Para entrar no Telegram, e as postagens estão todas abertas, gente. Tá lá no meu perfil mesmo. É só ir lá, clicar e ler. E as lives Tá estão sendo saindo feitas no todo YouTube, não é dia. isso? Oi, as lives eu gravo depois fica no YouTube. E
o link para o Telegram que está na bio. O resto está tudo aberto. Ana, muito obrigada. Tenho nem palavras para te Imagina. agradecer, esse papo maravilhoso. Tenho certeza que ajudou muita gente, pelo menos para abrir um pouquinho a cabeça e Isso. procurar saber mais, né? Porque se uma live de 1 hora resolver a vida das pessoas, gente. Para que fazer graduação, né? É, verdade, vou montar uma Eu faculdade vou aqui de ficar live. desempregada. Ana Maria, muito obrigada, viu? A sua Obrigada a você também. disponibilidade, por você ter esse pensamento de não gerar escassez nas informações Não. e por ter falado aqui, deixado o seu desejo de profissionais se juntarem mais para a gente fazer novas perguntas, para ser mais crítico e para contribuir com a população por meio da ciência. É. E do Obrigada. trabalho também, né, Rafa? Assim, ciência é bom quando ela vai para a prática, né? Quando ela serve à sociedade. Com certeza. E é muito isso que eu tenho tentado fazer com o meu Instagram aberto também. Sou professora da Universidade de São Paulo, pouquíssimas pessoas, são 40 alunos por ano, a minha turma desse ano tem 36. Meu salário tá pago, gente. Então, pelo amor de Deus, vai lá no meu perfil e aproveita. Você tá vendo o que está dentro da Universidade de São Paulo aberto para você. Legal. Obrigada, Ana. Um beijo. Ótimo Rafa, fim de muito semana. obrigada, viu? Eu tentei pegar a Glenoide para vocês verem ela, mas não teve jeito. Ela tá atacada correndo aqui. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada a Outro, todo mundo brigadão. aí. Tchau.